Empate no Beira-Rio. Inter 1, Vasco também 1. Não foi lá um bom resultado para o Inter, né? Mas também o time começou mal, melhorou no segundo tempo. Carboneiro entrou e novamente foi bem. Quanto o Inter precisa pagar para comprar o atacante colombiano? E vem aí, Copa do Brasil e o jogo de quarta-feira contra o Fluminense, que perdeu hoje. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Domingo de futebol com chuva, frio no estádio Beira-Rio e deu um empate. Inter 1, Vasco também 1. Não foi um bom resultado para o Inter contra um adversário que iniciou a rodada na zona do rebaixamento. E o Inter começou a partida muito mal, jogando muito abaixo do que pode. Acabou levando um gol, né? E ainda nos primeiros 30 minutos, uma atuação apática com muitas dificuldades. Depois, é claro, o Inter melhorou e aí criou muitas oportunidades para empatar e até virar o jogo. Bola na trave, enfim, inúmeras oportunidades desperdiçadas, especialmente no segundo tempo. Pressão total, né? Teve o lance que gerou polêmica da expulsão do goleiro Léo Jardim, tinha um cartão amarelo, fez cera, né? E aí acabou sendo expulso de campo. O Vasco terminou o jogo com um atleta a menos. E ali foi naquele momento que o Inter pressionou em busca do gol de empate, o que acabou acontecendo com o gol de Carboneiro. Cruzamento veio da esquerda, o Verratti foi afastar, entregou a bola para o atacante do Inter, que chutou bem no cantinho e marcou o gol de empate. Bom, com o resultado, na tabela de classificação, o Inter fica em 11º lugar. 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas do Campeonato Brasileiro. Poderia ser melhor porque o Inter jogou contra um adversário que entrou na rodada na zona do rebaixamento, com um empate até saiu, empurrou o Santos para a zona do rebaixamento pelos critérios. Mas o Vasco é um time que vem muito mal no Campeonato Brasileiro. E até pelas oportunidades que o Inter criou, poderia ter vencido. Mas não conseguiu. Dá para dizer que, apesar de, no final, ter pressionado, ter criado oportunidades, era um jogo onde o Inter precisava vencer, até para ter tranquilidade para os confrontos das Copas que vem pela frente. Quarta-feira agora. Tem Inter e Fluminense no estádio Beira-Rio. Aí o Inter joga no próximo final de semana. A partida do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, que deu uma melhorada, né? E aí depois, no meio da semana que vem, tem a partida da volta no Rio de Janeiro também contra o Fluminense. E nos outros 2 meios de semana, Flamengo com as suas super contratações pela Copa Libertadores da América. Mas vamos lá. Então o Inter empatou contra o Vasco. O Inter ficou em 11º lugar. Uma campanha razoável até agora do Campeonato Brasileiro, nada mais do que isso. E o Vasco, com um empate, pelo menos conseguiu sair da zona do rebaixamento. Carboneiro, que eu falei, entrou novamente muito bem, marcou o gol de empate. Ele já tinha marcado um gol na vitória contra o Santos, agora, na última rodada, na Vila Belmiro. Hoje entrou bem, marcou gol, criou oportunidades. O Carboneiro, desde que voltou de lesão, está se mostrando um jogador muito útil. E ele deve ser titular quarta-feira contra o Fluminense, no jogo mais importante deste momento, né, que é a partida da Copa do Brasil, que o Inter vai priorizar na comparação com o Campeonato Brasileiro, né? Então o Carboneiro realmente está muito bem, hoje é um titular. Lembrando que o Carboneiro veio para o Inter no começo do ano por empréstimo do Racing de Avejaneira da Argentina. Um empréstimo de 1 ano, onde o Inter pagou $350 mil. E ele, que tem um histórico interessante, depois de começar a carreira no Once Caldas, da Colômbia, jogou no Rinácia Esgrima, da Argentina, e foi para o Racing, onde teve grandes momentos. Na última temporada, antes de vir para o Inter, 37 jogos e 5 gols com 2 assistências. Aí ele vem para o Inter por empréstimo, teve bons momentos. No primeiro semestre, teve uma lesão que acabou atrapalhando o desenvolvimento dele, e agora voltou muito bem, como eu disse, hoje é um titular. Mais um gol dele, mais uma atuação importante. No final do ano, se o Inter quiser comprar o Carboneiro, tem que pagar $4 milhões. Este é o preço que o Inter tem que pagar para comprar o Carboneiro, que pertence ao Racing de Avejaneira.
Se continuar neste ritmo, né, com estas atuações, desequilibrando, como ele vem fazendo, certamente o Inter vai tentar comprar o Carboneiro. É evidente que pode tentar uma negociação com redução no valor do preço, né? Tudo isso faz parte da negociação. 4 milhões de dólares não é exatamente um valor baixo, pelo contrário, é um valor alto. Mas é atacante, ainda está com uma idade boa, ele tem 26 anos e está se destacando. Então, né, no final do ano, o Inter vai decidir o que fazer com o Carboneiro. Agora é Copa do Brasil. Quarta-feira, Inter contra o Fluminense. E olha que o Fluminense, que foi tão bem na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, depois que voltou, chegou até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, onde o Chelsea foi campeão. Aí o Fluminense voltou e perdeu todas as partidas. O Fluminense, neste momento, está atrás do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Fluminense levou 3-1 do São Paulo em São Paulo. O Fluminense parou nos 20 pontos, o Inter tem 21. Então, o jogo de quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Inter pode se aproveitar, né, deste momento difícil, complicado do Fluminense, do técnico Renato Portaluppi, para tentar um resultado positivo, para encaminhar pelo menos uma vantagem para o jogo da volta que será disputado na outra semana no Rio de Janeiro. Quarta-feira é 9h30 da noite, Inter e Fluminense pela Copa do Brasil. Acho que o Roger Machado, né, pelo que já vimos, deverá repetir a estrutura de time, com o Carboneiro começando, com o Wesley na outra ponta, o Alan Patrick, o Borré de centroavante, e o Thiago Maia, né, juntamente com o Bruno Henrique ali no meio-campo e o Alan Patrick na articulação. É o que deve pintar em termos de escalação do meio para frente para tentar construir esta vantagem na Copa do Brasil. Valeu, pessoal, e aguardamos o começo da semana com as demais negociações do Inter, que já anunciou e apresentou o Richard, volante, primeiro volante. Deve demorar mais alguns dias, depois de um período de treinos para ter condições de jogo. E aí depois vai ficar à disposição do Roger. E o Inter continua tentando contratar o Alan Rodrigues, uruguaio, do Argentinos Júniors. Uma negociação demorada, tem alguns detalhes finais aí sobre forma de pagamento, mas ao que tudo indica, o Inter vai conseguir contratar este jogador. Então, semana de Copa do Brasil é também semana para definir algumas negociações do Internacional. Valeu, pessoal! O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Uma boa semana a todos.